Ao vivo com Silmar César Miller. Bom dia, Silmar. Bom dia, meu caro Otávio. Bom dia aos nossos amigos do canal Terra Viva. O que temos para hoje aí nessa quarta-feira, meio de semana, mais um dia de muito calor em São Paulo. E, infelizmente, as coisas lá no seu Rio Grande do Sul estão muito difíceis para as pessoas, né? Por conta da chuvarada e da ventania. Antes de mais nada, vamos terminar com o eco, hein? Só pedir para o nosso amigo para tirar o eco aqui, que todos os dias me persegue na entrada do programa. Bom, Tavi, vamos lá, vou começar pelo mercado aqui. Nesta quarta-feira, meio de semana, dólar operando com queda nesse final de manhã de quarta-feira, 0,7% abaixo do fechamento de ontem. R$ 4,92 é a cotação da moeda americana. E o mercado de ações subindo, com alta de 0,5%. Lá fora, petróleo subiu ontem, hoje está dando uma estabilizada, está caindo um pouquinho até, menos 0,1%, $92 o barril, segue um preço bastante elevado. Mercado de commodities agrícolas, mercado de grãos ainda refletindo o relatório do USDA, divulgado ontem, a gente vai comentar daqui a pouco. Teve impacto negativo na soja, nos preços da soja, que segue em baixa hoje. Trigo, ao contrário, teve um impacto positivo, mas a gente já vai comentar quais foram esses impactos. O fato é que a soja hoje segue em baixa, 0,8% na Bolsa de Chicago nesse momento. Milho está mostrando uma pequena recuperação, caiu ontem, agora tenta recuperar, subindo um pouquinho, 0,6%. O trigo, que já subiu ontem, segue em alta, subindo 1,2%. Também o arroz em casca na Bolsa de Chicago com valorização de 0,5%. No mercado na Bolsa de Nova York, café arábica com pequena valorização, 0,3%, cacau sobe bem também, mercado que segue muito aquecido, subindo agora 1,5%. Suco laranja também sobe, alta de 0,2% na cotação na Bolsa. Na contramão aqui o algodão caindo um pouco hoje, ontem subiu, agora uma pequena realização de lucros aqui, preço caindo 1,3%. Da mesma forma que o açúcar, queda de 1,1%, também subiu ontem, agora o pessoal passou para o lado vendedor para aproveitar o preço. Então cai 1,1%. E o boi gordo no mercado futuro da B3 teve o seu dia de glória na segunda-feira, subiu bastante, mas caiu ontem, está caindo de novo nesta quarta-feira, está em menos 0,1% no contrato futuro de setembro na nossa B3, a bolsa aqui de São Paulo, bolsa de futuros. É uma pena, né? Mas é bem que o índice é baixo, né? Menos 0,1%. A subida na segunda foi boa, foi vertiginosa, 5,5%. Vamos continuar acompanhando, esperar que se normalize esse mercado do boi gordo. O mercado físico está vendo por reação positiva. Eu estou vendo aqui Campo Grande uma alta de 5%, ou seja, lá no interior o preço também está começando a reagir. R$ 210 a arroba em Campo Grande, alta de 5% num dia só. Trigo mineiro também, 2,5% acima do dia anterior, agora pela manhã está R$ 205 a arroba também. Então, pelo menos está saindo daquele patamar abaixo dos 200, né? Já é alguma coisa. Já melhora, né? Aquele patamar abaixo dos 200 estava muito ruim, 170, 171, 175. Vem cá, a gente vai ter problema aí também com a produção de proteína animal, de carnes de aves e suínos, né? Por conta do que acontece lá no Rio Grande do Sul. Você viu aí a reportagem do Tiziano Kessler mostrando o sofrimento das pessoas lá e a destruição de propriedades inteiras, né? Esse sujeito que trabalhava com avicultura integrada, ou que tinha as vaquinhas de leite lá, enfim, a perda é muito grande no Rio Grande do Sul e não tem sinal de melhora não para o tempo lá. É situação grave, né? Olha, as primeiras estimativas aí indicam um prejuízo estimado em 220 milhões de reais. Previsão aí da Associação Gaúcha de Avicultura. Essa região que foi afetada por essas enchentes, chamada do Vale do Taquari, que são várias cidades ali nessa região, é extremamente importante no Rio Grande do Sul como região de produção de aves e suínos, né? Basicamente, mais de 20% da produção gaúcha desses setores aqui, aves e suínos, o setor leiteiro também é importante ali, mas principalmente aves e suínos, tem muita granja nessa região, frigoríficos também, e houve uma destruição muito grande ali. Então, o setor um dos mais afetados economicamente é o setor da avicultura e da suinicultura nessa região. Conforme eu disse aqui, mais de 20% da produção gaúcha sai especificamente dessa região afetada, então o prejuízo é imenso.
valor de 220 milhões. O setor, inclusive, está reivindicando aqui um suporte financeiro para a reconstrução de alguma coisa lá, em torno de 300 milhões. Realmente, os prejuízos são muito grandes, atingindo todo o complexo industrial de produção de carnes nessa região e de leites também, como também as propriedades dos produtores que fornecem a matéria-prima para essas indústrias. Então, realmente, são perdas econômicas extremamente importantes, além das lamentáveis perdas humanas, né? E perdas de casas inteiras, né? Uma situação extremamente triste que a gente está vendo nessa região por conta de uma enchente, assim, de uma hora para outra, alta de volume de água de 2, 3 metros, derrubando casas inteiras, né? Ou seja, uma coisa fora do comum, nunca tinha acontecido isso que eu conheço nesse estado do Rio Grande do Sul. Teve vaca que foi parar em cima do telhado, teve ovelha que ficou presa na fiação. É uma tragédia. Estava vendo os depoimentos aí das pessoas na reportagem do Tiziano Kessler. Lamentável, né? A tristeza das pessoas que já estão com uma certa idade, construíram sua vida em cima da produção no campo e, de repente, vai recomeçar como, né? O governo, naquilo que pode fazer, o governo federal, através do presidente Lula, já mandou liberar aí alguma coisa, verba, fundo de garantia, enfim, qualquer ajuda é bem-vinda nesse momento. Triste, triste, triste a situação do Rio Grande do Sul. Esse rio Taquari, depois ele deságua lá em Porto Alegre, não é? No rio... Se confluem aí e acabam desaguando lá no chamado Rio Guaíba, que na verdade é um lago, né? Que banha Porto Alegre. E ele é um rio que corta o Rio Grande do Sul assim por dentro, né? Ele vem serpenteando assim, né? Esse vale do Taquari. Tem uma casa em Porto Alegre que é a margem do rio e está chegando perto lá. Não vai chegar, não. A praia já está tomada lá. A praia já virou lamaçal. Oh, meu Deus do céu. Uma hora é chuva demais, outra hora é chuva de menos. Está duro. Vamos lá para o relatório do USDA, mexendo aí com o mercado. Algumas novidades. Mas o que mais me chamou a atenção aqui foi... Quer dizer, o milho já estava previsto uma subida, mas a estimativa da produção mundial de soja, que saiu de 402 milhões para 401 milhões. Né? E está aí e o milho disparando e subindo, mantendo aí a produção da Argentina. Como é que mexeu esse relatório aí? Porque ontem mesmo você falou que ele é um relatório importante, porque o USDA os Estados Unidos têm representação em todo o mundo, né? E como eles são grandes vendedores e compradores, manipuladores de produtos do agro e alimentos, eles têm que ter o termômetro aí para saber como é que as coisas andam nos diversos cantos do mundo. Como é que repercutiu o relatório? Bom, mais ou menos eu já comentei em parte disso, ou seja, o impacto foi negativo para soja e milho, porque os números vieram acima da expectativa. Para o milho se esperava um corte na estimativa de produção, em função dessa seca lá que ainda continua em partes da região agrícola americana, mas surpreendeu, houve um ajuste lá em termos de área plantada e outros ajustes estaduais, acabou o número sendo divulgado acima do esperado e acima também da estimativa anterior, do mês anterior, como se esperava exatamente o oposto. Aí derrubou os preços na Bolsa de Chicago já no dia de ontem, né? Hoje está vendo a pequena recuperação aqui, mas o tomo ontem foi muito maior. E na soja algo parecido, ou seja, veio um corte na produção, como era esperado, realmente a produção ficou bem abaixo do que era previsto um mês atrás, mas ficou um pouquinho acima da expectativa, se esperava um corte maior. Também houve ajustes lá em termos de produtividade que acabaram mostrando um número um pouquinho diferente. Então os preços dos dois caíram ontem. A situação mais complicada para o Brasil aqui é a do milho, né? Porque agora não tem volta, né? Os Estados Unidos recuperaram amplamente a sua produção em relação ao ano passado. No ano passado eles tiveram uma quebra na safra de milho e estão tendo uma recuperação muito grande agora, né? Ou seja, praticamente a produção se recupera em torno de 30, 40 milhões de toneladas a mais do que eles colheram no ano passado. Então isso deve manter os preços ainda bastante achatados no mercado internacional. Para a soja eu diria que não, ou seja, há realmente o corte na produção americana, embora estava sendo esperado, é uma produção menor, embora um pouquinho maior que a do ano passado, mas é menor do que a média histórica dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos está cada vez mais se distanciando do Brasil em termos de produção. O Brasil está indo lá para mais de 160 milhões de toneladas na próxima safra. Os americanos estão reduzidos para 112,8 milhões, que foi ontem, né? Então, isso significa que os americanos terão uma exportação também menor, terminarão esse ano agrícola lá, em meados do ano que vem, com estoque baixíssimo,
E isso deixa o mercado em um certo suspenso ainda, porque se imaginar que haja algum problema aqui com a produção da América do Sul, Brasil e Argentina, por exemplo, cuja safra nem foi plantada ainda, nem sequer começaram o plantio, qualquer problema climático que ocorra aqui no Brasil ou na Argentina pode fazer os preços voltar para níveis bem mais elevados, porque realmente só essa safra americana é muito frágil para sustentar o mercado e uma forte demanda, né, que vai continuar muito grande na próxima temporada. O próprio USDA anunciou ontem que a China vai comprar 100 milhões de toneladas de soja no mundo, então é um número bastante elevado. Ou seja, aumentando, inclusive, em relação ao passado recente, quando ficou numa faixa de 90, 95 milhões, ou seja, o nosso grande comprador continua firme e forte, deve comprar bastante, portanto, vai precisar muita soja na próxima temporada. Então, é bom ficar de olho aqui, qualquer problema climático no Brasil ou na Argentina pode fazer os preços voltarem a subir também. Só para finalizar, um dado que chamou muita atenção ontem foi a revisão para baixo da safra americana de algodão. Ficou em 2,8 milhões de toneladas de algodão em pluma, bem abaixo do que era estimado anteriormente, por conta do clima desfavorável. Faltou chuva lá no Texas, no sul dos Estados Unidos, no cisto grosso da produção americana de algodão. E os americanos, é bom lembrar, são os maiores exportadores mundiais de algodão. Esse dado divulgado ontem sobre a produção revela que o Brasil, pela primeira vez, ultrapassa os Estados Unidos em produção. Pelo mesmo relatório do USDA de ontem, o Brasil deve produzir mais de 3 milhões de toneladas de algodão em pluma, 3 milhões e 150, e os americanos 2 milhões e 800. Então, o Brasil, pela primeira vez, ultrapassa os americanos também no algodão. Liderar também a produção de algodão, né? Já temos aí milho, soja, você cantou o algodão outro dia, né? E vai indo bem o nosso agronegócio brasileiro. Ô, Silmar, eu acho que merece um comentário aqui, porque essa notícia repercutiu muito. Foi a penada que o ministro Toffoli deu, a canetada, anulando a Lava Jato, né? Isso pegou muito mal em vários setores aí do Brasil, no judiciário, na economia, de modo geral, porque foi todo um processo muito grande, de muitos anos, muito dinheiro envolvido, muita gente condenada, entupiu a justiça de processos aí com crimes do colarinho branco, e aí numa penada o ministro Toffoli aí acabou cancelando a Lava Jato. Mas as coisas não são assim tão simples. Esses projetos, esses problemas com a Lava Jato, por exemplo, da Odebrecht, tem repercussão mundial porque é uma empresa que tem atuação global em diversos países. Tem um americano lá, tem um aeroporto lá, por exemplo, em Portugal, que fica numa rampa, acho que nas Ilhas Canárias, não sei. Foi feito pela Odebrecht. A Odebrecht construiu várias obras aqui na América Central, na América Latina, e os processos continuam abertos. Eu estou lendo aqui na reportagem do UOL, do Felipe Bachod, que começa assim, ó. O Departamento de Justiça e o FBI dos Estados Unidos buscam informações vinculadas a destinatários de propinas pagas pela Odebrecht e Braskem. Você pode receber até 5 milhões de dólares de recompensa, dizia a postagem em uma rede social de um órgão americano em março do ano passado. E esses processos continuam andando, né? O próprio presidente peruano Alejandro Toledo foi se refugiar nos Estados Unidos e foi preso lá e extraditado por conta de um caso de uma obra da Odebrecht. Se eu não me engano, acho que era o aeroporto lá de Lima que estava em reforma. Eu tinha até um amigo que era engenheiro e trabalhava de vez em quando. Ele sumiu, aí eu conversava com ele de vez em quando. Falei, não, eu estou lá em Lima porque estão com aquela obra lá e tal. Então, não sei se será essa obra ou não. Mas, de qualquer forma, os processos internacionais não podem ser suspensos assim por conta de uma canetada de um juiz brasileiro. Ou, eu estou errado. Eu não sou advogado, hein? Eu não estou acompanhando muito de perto essa questão, Davi, mas o que chamou a atenção, e é claro, chamou a atenção de muita gente não gostou disso aí, porque o que está se vendo é uma sucessão de erros que começa lá atrás, né, Davi? Se destruiu uma grande empresa brasileira multinacional, quando o que deveria ter sido feito era prender os dirigentes que causaram danos aqui ao erário público e foram acusados de corrupção. Acabaram destruindo a empresa inteira, ou seja, o Brasil perdeu uma das suas grandes empresas multinacionais, era um orgulho do país aqui, a Odebrecht, né? Por conta de erros de diretores, né? Então, não fazia sentido, isso foi o primeiro erro de todos, né? Ou seja, destruir a empresa por conta de erros de dirigentes.
Os acionistas não tinham nada a ver com isso, né? Os acionistas, como vários brasileiros que eram acionistas da Odebrecht. Então, começa aí o erro, né? De destruir empresas. Não foi só a Odebrecht, né? Várias outras grandes empresas também foram na mesma situação. E agora, tentando corrigir um erro, se comete mais outro, né? Essa penada aqui do ministro, que realmente ninguém entendeu esse negócio, parece que é uma coisa para agradar o novo presidente, que o nomeou para o Supremo, pelo menos essa é a versão que circula aqui. De repente anula tudo, como se não tivesse acontecido nada, você não tem culpado nenhum. Ou seja, é uma tragédia em cima da outra, impressionante, né, também. O Brasil é o país das medidas atrapalhadas e abruptas, né? Vai se construir uma ferrovia ao lado de uma rodovia, porque passa dentro da reserva indígena, vai uma penada do ministro lá, pedido de um deputado de um partido nanico e pumba, para a obra. Está parada há 2 anos, olha o tamanho do prejuízo. Importante obra para a infraestrutura, ferrogrão. Aí, esse barulho todo aí, ao invés de fazer as coisas certas e, como você disse, punir corretamente quem tinha que ser punido, depois verifica que foram cometidos aí vários erros. Mas aí a empresa já foi para a cucuia, já foi para o buraco. E, coincidentemente, num almoço no sábado, lá no interior, nós estávamos falando exatamente isso que você falou. A Odebrecht era uma grande empresa brasileira, uma grande construtora, com obras aí, não só no Brasil, mas no mundo todo. Uma construtora importante. Agora, erros a gente sabe que existem, erros de administração. O importante a gente está sempre vendo. O importante é que você faça o foco certo e não destrua a empresa, porque você destrói a empresa, você mancha a reputação da empresa, do país, dos funcionários. Os funcionários perdem emprego, a empresa perde receita, o governo perde receita porque deixa de arrecadar impostos e vai por aí afora. Não vou fazer a lista toda que não precisa, infelizmente. O Brasil perde aqui empresas com capacidade de construir obras importantes, como é o caso, por exemplo, de rodovias que estão aí em estado precário. No Mato Grosso, por exemplo, a conclusão da BR-163 lá, precisou se contratar várias empresas para cada uma fazer um trecho, porque não tinha empresa grande para assumir a obra inteira. Uma coisa impressionante, porque as grandes empresas foram liquidadas com aquele processo lá da Lava Jato, né, também. Sobraram poucas empresas, grandes nenhuma, né? Praticamente todas aí. Odebrecht, mas são várias construtoras grandes, são várias construtoras gigantes aí, responsáveis por obras estruturais fantásticas no Brasil e com abrangência no exterior, inclusive. Aí depois montam uma coxa de retalho lá porque destruíram as grandes empresas construtoras. Aí a coxa de retalhos não aguenta. Tem gente que tem cacife na coxa de retalhos. Tem gente que não tem, fica lá a obra picotada. Parece colmeia de abelha, né? Cheio de favo de mel. É impressionante. Vamos lá. Quem sabe a gente... Impressionante. Vamos lá. Acabou a façanha daquele brasileiro lá em Fujão, nos Estados Unidos. Polícia... Mas deu um baile lá, né? 15 dias, né? 15 dias. O sujeito é criado no mato, lá no Tocantins. Lá. É um assassino de primeira categoria. Acusado... A polícia não suou para pegar o brasileiro. Pois é. É que ele tem experiência em mato. Ele é lá do Tocantins. Ele já é acusado de matar uma pessoa aqui e aí matou a mulher a facadas na frente dos 2 filhos, a esposa brasileira, lá no estado da Pensilvânia, num condado lá. Sujeito perigosíssimo, né? Tanto que ficou 15 dias aí, são mais de 1000 policiais na caça dele. Deu baile, mas pegou. Vai voltar para a cadeia, vai comer o pão que o diabo amassou. É lá que ele tem que ficar. Tchau, Silmar. Até amanhã. Tchau, Taquinha. Até amanhã. Obrigado.